Gente, esse vídeo ele terá tons lúgubres, né? Tons funestos. Esse vídeo terá um tom de luto, sim, de luto pela morte da advocacia nacional, de luto pela estupidez que está fazendo morada nos advogados nacionais, pela incapacidade que os tomou de assalto. Conversaremos sobre isso, né? Inclusive chamarei aqui a atenção, né, para a figura da própria OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, em relação a esse desastroso cenário que estamos vendo na advocacia nacional. Como eu gostaria que esse vídeo chegasse à OAB, chegasse talvez não ao presidente, o Beto, né? Não ao presidente do Conselho Federal, se possível seria melhor, mas em alguém que possua algum trânsito ou alguma autoridade para fazer alguma coisa, né? É sobre isso que conversaremos nesse vídeo, gente. Não antes de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, a sua inscrição é fundamental e que faça todo aquele protocolo, né, de curtir, compartilhar, acionar a sinetinha das notificações. E a você que já é inscrito, que acompanha aqui o nosso trabalho, o meu muito obrigado, meus ternos agradecimentos, nunca cansarei de agradecer, muito obrigado mesmo. Gente, o direito, a advocacia, eu costumo dizer que é, digamos, um elemento eminentemente social, que toca ao mais profundo âmago da sociedade, né? Daí a importância, vocês precisam ter isso em mente, né? Porque vocês vão valorar ainda mais a crítica que farei nesse vídeo. O direito ele está incrustado em cada cidadão, ele está incrustado em cada pessoa, em cada ato de cada pessoa. Como já dizia o grande doutor Miguel Reale Júnior, não, perdão, o Júnior também, que é maravilhoso, mas o seu pai, o grande filósofo e jurista, doutor Miguel Reale, né? O direito está presente em tudo. Quando você acorda pela manhã, abre a torneira da pia de seu banheiro para se barbear, para escovar os seus dentes, ali já começa uma relação jurídica. Porque se você não paga a conta daquela água que está saindo da torneira, você vai ser cobrado. Enfim, um Miguel Reale é sensacional. Então o direito está incrustado em tudo, né? Portanto, percebam a relevância deste campo do saber. E aqui, mais especificamente, a advocacia, né, que é parte deste todo sublime que é o direito. Gente, a advocacia, uma das mais antigas profissões, um dos mais antigos ofícios da história. Há historiadores que consideram a advocacia tendo suas origens com os sumérios, milênios antes de Cristo. Outros historiadores já consideram também um dos primeiros grandes advogados, Demóstenes, na Grécia, no século IV. O advogado é aquele que é chamado a representar a própria sociedade, especificamente o cidadão. Advocatus, aquele que é chamado. Olha a responsabilidade de um advogado. Ele tem sobre si o fenômeno de representar direitos, dentre eles a própria liberdade na esfera criminal, e se viu em alguns casos, em um caso especificamente hoje. O advogado ele tem a responsabilidade de tomar sobre si as dores de um cidadão que se vê de alguma forma oprimido, seja pelo Estado, seja por outro cidadão, etc e tal. Pensem na relevância e em quão fundamental é este ofício. Bom, gente, a advocacia possui uma essência nobilíssima, de uma nobreza sem precedentes. E aqui eu quero começar a minha crítica. Percebam, gente, o advogado, tá? Ele não se exaure, vamos dizer assim, as suas capacidades epistemológicas, cognitivas, na própria técnica jurídica. O advogado, historicamente, ele tem que expandir os seus conhecimentos ao campo filosófico, ao campo social, como disse, uma ciência eminentemente social, ao campo da literatura,
ao campo da intelectualidade lato sensu. Isto é condição sine qua non para o exercício da advocacia. O advogado estará lidando com a sociedade, e a sociedade é abarcada pela filosofia, pela literatura, pela antropologia, pela história. O advogado, historicamente, tem de conhecer todos esses aspectos. Resumo da ópera: o advogado deve ser um intelectual. Ele deve ter o domínio das fráguas intelectuais para fazer jus ao brilhantismo do ofício em que ostenta, para fazer jus ao brilhantismo da profissão que por ele é exercida. Gente, nos dias de hoje nós estamos formando advogados absurdamente incapazes. Advogados que mal dominam a própria técnica jurídica. Quem dirá os conhecimentos filosóficos, históricos, literários, etc e tal. É uma coisa aberrante, né? O que nós vemos hoje nos advogados e advogadas atuais. Advogados que não sabem escrever. Isso é um dos pontos mais execráveis. Quando eu vejo, por exemplo, uma petição, uma desastrosa petição de um advogado, escrevendo errado, conjugando o verbo errado, não sabe usar vírgula, não sabe a própria ortografia, escreve errado. Gente, isto, você pode me dizer, mas isso é tão importante, isso é mais do que importante. Gente, a escrita, o domínio da língua pátria para o advogado é condição sine qua non para o seu exercício. É o instrumento pelo qual ele, digamos, tirará da abstratividade toda a nobreza do direito. E o sujeito não sabe escrever. O que é isso? Que ponto é esse? OAB, você precisa olhar para isso, porque parece que você não está compreendendo, né, as proporções que isso está tomando. Eu costumo dizer que um advogado que não sabe escrever é igual ou pior de que um médico que não sabe aferir a pressão de um paciente. Para o advogado, o domínio da gramática nacional, o domínio da língua portuguesa e seu uso escorreito, é uma coisa que tem que ser elementar. Um advogado que escreve, gente, isso está cheio. Eu tenho ficado terrificado, estarrecido em ver a incapacidade, a parvoíce, a estultícia dos advogados atuais. E veja bem, esta estupidez desses novos advogados possui consequências muito sérias, para além de uma consequência atroz, que é a própria mancha, que é o macular da nobreza do ofício do advogado, é uma consequência social. As pessoas estão sendo representadas em seus direitos mais sagrados por apedeutas, por advogados que não sabem nada, por advogados que estão ali, só pode ser por uma condescendência estranha da OAB. Qual que é a forma? Gente, a prova da ordem. Isso sem dizer que depois dos anos 50, gente, iniciou-se esse processo, 50, 60, iniciou-se esse processo de empobrecimento da advocacia. Quer dizer, passou-se a abrir aí faculdade de direito, igual um boteco na esquina. Então hoje nós temos, se não me engano, mais de 1000 universidades que formam bacharéis em direito. Então ali você já tem um problema sério. Mas daí não é questão direto da OAB. Eu falo depois disso. A OAB precisa encontrar uma forma de filtrar verdadeiros intelectuais, porque o advogado é sobretudo um intelectual. Se você chega hoje para qualquer advogado aí, gente, claro, nós temos que quase que por uma lei universal que toda regra comporta exceções. E não é diferente aqui nessa situação. Claro que nós temos advogados brilhantes, nós temos juristas brilhantes, claro.
Mas isso indubitavelmente é a exceção. Aqui eu estou falando da regra. Você chega para um desses que estão nesta regra, se você perguntar coisas elementares, por exemplo, de literatura, você fala, olha, você conhece Flaubert, você conhece Charles Dickens, né? Você já ouviu falar em Balzac? Não vai saber. Vai falar assim, mas joga em que time? É por aí. Esta é a questão. Um advogado não pode estar divorciado da intelectualidade em todos os seus campos. Isto é histórico do advogado. Eu dei o exemplo aqui do próprio Dr. Miguel Reale, um dos maiores filósofos que nós tivemos no Brasil, e obviamente um brilhante, magnânimo jurista. Tudo isso hoje está obliterado pela estupidez que está arrasando com os novos advogados. Estava dizendo a respeito da prova da ordem, da prova da OAB, e aquilo é uma coisa ridícula. Quer dizer, aquilo não seleciona, aquilo não limita o exercício da advocacia a verdadeiros intelectuais, nunca. Quer dizer, uma prova cuja primeira fase se baseia em questões objetivas, que se o cidadão acertar 50% ele já passa. Quer dizer, e essa primeira fase é decorar dispositivos de lei. Basicamente isso. Quem já fez a prova da ordem sabe disso. Então o estafermo vai lá, decora um monte de dispositivos, quais ele nem sabe para que serve. Uma coisa, uma química total. Vai lá, acerta 50%, passou a primeira fase. Vai para a segunda fase, que é a elaboração de uma peça jurídica. Ele vai para um cursinho ainda mais maquínico, onde vai aprender a decorar uma forma, porque a segunda fase da prova da OAB, infelizmente, dá muito mais valor à forma do que ao conteúdo. E mais uma vez, cosmético, maquínico, vai lá, passa também, e está habilitado a representar as pessoas em seus direitos mais sagrados. Pessoas, advogados, portanto, agora habilitados, que não sabem nada, que não sabem escrever. Esse negócio de escrever é o que mais me pega, gente. É uma coisa absurda e parece que está virando normal. Há um errinho de português. Não, errinho de português é uma coisa. Nós não estamos pedindo aqui para o advogado ser um expert em gramática. E nem os gramáticos são expert em gramática, tão complexa que é a nossa língua, maravilhosa, Mas agora, erros crassos, erros grosseiros, isso é inadmissível. E não me venha com aquele papinho bobo, besta, de um progressismo torto no Brasil, que não é o verdadeiro progressismo francês, que é a tal da... como é que é? Até me esqueci. Do preconceito linguístico. Preconceito linguístico é uma ova. Esse negócio do preconceito linguístico não tem que ser aplicado a ninguém, tanto menos para advogado. O advogado tem a obrigação de dominar a língua pátria. O advogado tem a obrigação de ser articulado. Gente, nós pegamos, aí na sua cidade, confira o calendário lá no fórum das sessões do júri. Aí você vai ver lá os debates orais em crimes dolosos contra a vida. Gente, mas cada pateta que vai ali falar e não fala nada com nada, não tem poder de articulação, não preza nada, pela riqueza da oratória. Gente, mas isso é uma coisa absurda. Uma coisa absurda o que se tornou a advocacia nacional. Nós estamos entregues a verdadeiros estafermos, a parvos, que não sabem nada. Isso é um absurdo. E as consequências disso, como já disse, para além de macular a nobreza do ato de advogar, ou a nobreza da advocacia, isso deteriorará, como já está deteriorando, a própria sociedade. As pessoas estão sendo representadas por advogados incapazes, por advogados que não sabem compreender nada. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. E fora os erros técnicos, propriamente dito. Eu vou até contar uma experiência. Eu tive acesso a uns autos de eram de um inventário, Obviamente ali o de Cujus morreu, o dono da herança morreu. Ele tinha alguns filhos
né, de um casamento, inclusive a maioria dos filhos, e com outro casamento ele tinha apenas 2 filhos. Né? O advogado, né, da parte, né, desse primeiro casamento, que era filho dele, né, quer dizer, tinha um problema com a segunda esposa do Decursos. Aí teve um processo de uma ação anulatória para uma venda de uma casa, etc. Quando o Decursos morreu, gente, olha que coisa absurda. Esse advogado que estava representando ali os seus irmãos, né, do primeiro casamento, ele simplesmente não arrolou como herdeira e meieira a segunda esposa do Decursos. Sabe sob qual a alegação? Ah não, ela tem um processo contra ela aí, eu entendo que ela não é herdeira. Gente, tá escrito no código que ela tem que ser arrolada. Ora, o que o juiz fez? O juiz, muito polido, né, deu um despacho e falou: olha, doutor, não faz o menor sentido o que o senhor está falando. Aquilo me terrificou. Eu falei: gente, não é possível. Não é possível. Erro técnico específico do direito. Aqui eu não estou nem pedindo que aquele estafermo daquele advogado conheça um pouco de filosofia, conheça um pouco de sociologia, conheça um pouco de literatura. Não. Aqui nós estamos pedindo que ele conheça pelo menos a técnica jurídica, e nem isso. Até isso está se deteriorando no Brasil. Nós estamos lançados a uma safra de advogados que jamais poderiam ser advogados. Que jamais poderiam ser advogados. A OAB precisa compreender isso. A OAB precisa se posicionar em relação a isso, porque senão ela, a própria OAB, órgão sui generis, tal como previsto na Constituição, no entendimento supremo, senão ela, a OAB, será sim a responsável pela destruição dos direitos sociais. Porque, repito, não canso de repetir, estamos lançados a uma horda de advogados incompetentes, que não conhecem a língua pátria, que não sabem hermenêutica, que não sabem interpretar, que não sabem escrever, que não sabem falar, que não sabem nada. Que não sabem nada. A OAB precisa se posicionar nesse sentido. Ela precisa tomar alguma atitude para trazer de volta a nobreza do ofício de advogar, que em outrora foi tão notório e hoje se perdeu. Essa é a realidade. Estou muito preocupado com isso. Muitíssimo preocupado. Artigo 133 da Carta da República. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então nós precisamos, o advogado é uma coisa necessária. Aí você vai colocar estafermos para administrar a justiça. Santo Deus do céu. Que situação. Que situação, OAB. Faça alguma coisa. Exerça a sua teleologia, que é garantir advogados preparados e intelectualizados no exercício desta nobre função, que é a função de advogar. Gente, muito obrigado pelo vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, perdão. Peço que se inscrevam no canal, façam todo o protocolo, curtam o vídeo, compartilhem, acionem a sinetinha e até uma próxima. Muito obrigado.